a galera bate bola com você. Seja no seu rádio, no seu carro ou celular. Aumente o volume. E pra comandar a festa, ele está chegando. Olá, olá, muito boa noite. São 19 horas 40 minutos em Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Nós já estamos por aqui pela Rota Musical Brasil, a rota para o sucesso com o seu programa Show de Esporte. Hoje estamos um pouquinho atrasados, mas são probleminhas técnicos que a gente está ajustando. Você já está vendo aqui do meu lado aqui, ó, uma diferença, que nós temos aqui uma televisãozinha pequenininha. Olha aqui o que o Josimar aprontou para nós aqui. E por isso, alguns probleminhas técnicos estão sendo ajustados, por isso estamos começando um pouquinho mais tarde hoje. Mas o programa vai ao ar com certeza. Hoje é segunda... É segunda-feira? Aliás, rapaz, segunda foi lá atrás. Hoje é sexta-feira, sextou, né, Ricardo? E eu ainda estou ainda na segunda-feira, dia 6 de fevereiro do ano de 2026. E hoje no programa teremos muitas informações para você. Campeonato estadual, resultados do meio de semana. Tribunal de Justiça hoje funcionou com penas altas e até perda de mando de campo. E o Show do Esporte teve lá com exclusividade e vai trazer em primeira mão os resultados do que aconteceu no Tribunal de Justiça Desportivo na manhã de hoje, lá no plenário, no auditório da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. E muitas outras informações a partir de agora, aqui com você, Ricardo Adir. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Lima. Boa noite, nossos ouvintes, telespectadores da Rota Musical Brasil. Mais uma vez, né? Estamos com o programa ao vivo, 7 horas e 50 minutos. Algum problema técnico, mas já solucionado. Estamos mais uma vez aqui com o Show de Esporte. Vamos dando continuidade, vamos começar o programa, as informações do programa, falando de um assunto que aconteceu lá na Indonésia, meu amigo, na 4ª divisão do futebol da Indonésia. Veja esse lance aí, ó. Esse zagueiro toca a bola, vamos ver aí o andamento. Vamos lá. Esse jogador aí, ó, veja esse lance aí, depois eu conto a história para você. Vai acompanhando o lance, pode soltar o lance. Tá aí, ó. Ele solta, ele toca a bola, né? Depois a bola volta para ele. E olha o que acontece. Olha essa situação. O adversário, ele não vai na bola. Ele vai direto no peito do jogador da equipe adversária. Com esse resultado, segura, né? Essa situação aí, pode voltar lá o lance novamente para a gente ver, né? Tá aí, ó, o lance novamente, pode soltar o lance, né? Olha aí, ó, o que aconteceu. Jogador da 4ª divisão, olha aí o que ele fez. Esse jogador foi substituído, saiu com vários ferimentos no peito, em razão dessa... isso aí é Na nossa linguagem, voadora, né? Pronto, a voadora, exatamente isso, Ricardo. Você falou a palavra certa. É um golpe aí de luta marcial. Olha aí, ó, é um golpe de arte marcial, cara. Mais conhecido como voadora. Você sabe o que aconteceu com esse jogador? Foi banido do futebol da Indonésia. Mas tem que ser banido mundial, né? Não só da Indonésia. É um pelo... golpe, né, rapaz? O tribunal lá se reuniu e viu toda essa situação e baniu esse jogador do futebol da Indonésia. Agora vai para o lugar certo dele, né? Vai procurar artes marciais para poder fazer isso aí, da voadeira, karatê, jiu-jitsu, enfim. Ele tem que ir para lutas marciais. Luta livre. Para lutas, não para futebol. Isso aí é um crime. E muita gente lá nos comentários dizia, esse cara tem que sair daí preso. Porque isso aí é um assassinato. Uma agressão física, né? Olha a bola onde está aqui, embaixo, e olha onde o pé dele foi. Ele não foi na bola. Realmente aí foi
Entendeu? Ou devia ter algum problema com o jogador adversário. Podia ou, ter matado né? o jogador, Com cara. certeza, um chute desse aí no peito. Entendeu? É. Tanto é que o jogador não voltou mais pro jogo, né, Edinho? Foi substituído. Ficou com vários ferimentos devido às travas da chuteira. Né? Então tá aí. É um fato negativo que a gente traz do futebol que acontece pelo Brasil e pelo mundo. E dando continuidade, hoje a gente inicia o programa com esse fato negativo e também uma notícia boa que surgiu essa semana, na última quinta-feira, onde o CEOSP, que é a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, publicou lá no seu portal a conclusão da licitação do estádio Aloísio Ferreira. Será que vai mesmo agora? Segundo lá a matéria, inclusive está publicado no site, na nossa página do Show do Esporte, lá no Facebook, foi concluído e agora está na fase de contrato com a empresa. Essa licitação já se encontra na Caixa Econômica Federal para análise da Caixa Econômica e posterior liberação dos valores. Só que os valores está distorcido em relação ao que foi publicado. Só a Cristiane Lopes, a deputada federal, ela destinou 42 milhões. Foram 21 milhões do ano passado e 21 milhões esse ano. Agora, a gente tem que saber o seguinte. Os 21 do ano passado já foi creditado, depositado. Desse ano, com todo esse imbróglio que teve até agora, a licitação não sai, tem isso, tem aquilo, foi depositado os outros 20 milhões, o detalhe é que o CEOSP, através do seu diretor, o Elias Rezende, a empresa agora vai assinar o contrato para início das obras do estádio Aloísio Ferreira. Mas para a gente não esquecer a promessa do governador, em 2024, em março de 2024, ele fez a seguinte promessa e confirmado pela deputada federal Cristiane Lopes. Solta na tela. Passou recursos para que a gente pudesse fazer um estádio, certo? Certo. Um estádio. E eu preciso muito fazer esse estádio porque aqui em Porto Velho, você sabe que o Aloísio Ferreira, ele é sofrido e foi palco durante vários embates políticos de quem ia fazer e quem não ia fazer. Eu não falei de estádio Aloísio Ferreira, mas a gente vai fazer Aloísio Ferreira com a tua ajuda. Vai fazer. Com a tua ajuda. Então você colocou 21 milhões de emendas parlamentares, eu quero já te agradecer a isso, mas o projeto ele custa 70 milhões de reais. Qual é a minha proposta para você? Que a gente comece o estádio agora com esses 21 milhões, mais alguns recursos também do governo do estado, e que você coloque mais 21 milhões ano que vem. O que você me diz? Fechado. Fechado? Fechadinho? Fechadinho. Então, olha só, aí os demais recursos o governo do estado coloca. Aquela nossa castanheira histórica, ela vai ser preservada e a gente, além de ter o estádio, nós vamos ter na área externa ali uma praça que vai atender a toda a população ali, que inclusive cuida daquela castanheira com muito amor. Elias Rezende. Governador, deputada, a partir do momento que o senhor determinou que nós trabalhássemos nesse projeto de reforma e ampliação do Aloísio Ferreira, colocando ele apto a receber jogos de primeira divisão, e com essa definição orçamentária aqui, que é o mais importante para a CEOSP, a gente já consegue colocar esse processo dentro da SUPEL para licitação nos próximos 40 dias. Ótimo, 40 dias, aí vem a pergunta. A ideia é que esse estádio fique pronto até quando? Até o final de 2025, no mais tardar fevereiro de 26. Então, mais tardar fevereiro de 2026, a população de Porto Velho e Rondônia vai ter uma verdadeira arena que vai funcionar, sendo totalmente reformada, graças ao apoio da deputada federal Cristiane Lopes. Então é dessa forma que a gente vai avançar. Suas palavras.
Governador, eu estou muito feliz, né? Em primeiro lugar, agradecer sempre a Deus pelo trabalho. Eu sempre falo que Ele coloca a mão, direciona e tudo dá certo. E essa parceria aqui é uma parceria que tem dado muito certo no nosso estado. Eu, nosso governador, Coronel Marcos Rocha, e anunciando agora, né, para toda a nossa população, para todos os esportistas, que a gente está realizando o sonho de muita gente, governador. É um sonho de gerações, como falou nosso secretário Júnior Lopes. Quero agradecer também o secretário Elias Rezende pelo projeto que ficou lindo e maravilhoso. E bem breve, né, eu torço já, pelo início da obra, né, que já vai estar iniciando esse ano, se Deus quiser, e a gente fazer história, governador, e eu fazer parte de tudo isso junto com o senhor, destinando aí no valor total, então agora, né, de 42 milhões de reais, sendo 21 milhões agora e mais 21 milhões no ano que vem para realizar esse sonho do estado. Exatamente, agora dá mais uma olhadinha aí de como vai ficar o estádio. Um abraço forte, que Deus nos abençoe. Bom, tá aí, portanto, a promessa do governador, isso foi em 2024. Você observou, Ricardo, Josimar, você que está nos acompanhando, que o secretário, o Elias Rezende, ele disse que com 40 dias estaria na Sutel. Estamos com 2 anos. Faz 2 anos certinho o mês que vem. Então, de 40 dias pulou para 2 anos a licitação dentro da Sutel. Outro detalhe, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, que é essa que ele está anunciando agora, né, e que vai começar, como eles falam ali, pelo lado da Castanheira, a parte do estacionamento, das arquibancadas ali, que ninguém sabe se vai derrubar uma parte, se não vai, mas o sonho de todo torcedor, o sonho da população desportista do estado de Rondônia, principalmente da nossa capital, está se renovando novamente. Muita gente, mas muita gente mesmo, muitos comentários, né? E muita gente fala o seguinte: não acreditamos mais. Nós entramos num ano eleitoral, gente. Mas eu acredito. Muita gente fala assim, tira onda com minha cara, comigo. Ah, e o estádio? Eu acredito que uma hora vai sair. Pode não ser mais nem na minha geração, eu posso nem estar aqui mais para ver esse estádio. Mas esse projeto tem que sair do papel. Porque nós, do Show de Esporte, somos praticamente os únicos a falar sobre essa questão do estádio Aloysio Ferreira. Eu queria saber por que as outras empresas de comunicação, por que as pessoas que hoje militam no futebol do estado de Rondônia não falam da questão do estádio Aloysio Ferreira. Nós estamos aqui sempre dando a cara a tapa, sempre levando a informação para o torcedor, sempre dizendo que estamos acreditando. E eu vou continuar acreditando, porque eu tenho certeza. Ah, mas faz 20 anos, faz 60 anos que eu moro em Rondônia e a promessa é a mesma. Não é 60 anos essa promessa. Ela tem um prazo. Eu estou aqui há mais de 20 anos. E de 15 anos para cá é que vem se falando em construção de um novo estádio. Então vamos acreditar, vamos apostar que agora, pelo menos, ao menos, essa primeira etapa, ela venha a ser iniciada. Ah, mas são 20, o secretário anunciou, estou sem os valores, eu esqueci ali os valores, mas chega a 30 e poucos milhões. Então tem 40 milhões ainda para a segunda parte. Correto?
Então vamos acreditar. E nós estamos trazendo aqui, novamente, essa promessa do governador, né, que há 2 anos atrás, junto com a deputada Cristiane Lopes, a deputada federal, que colocou a sua emenda parlamentar de 42 milhões. Ela, mas ela tá, não, a Cristiane fez a parte dela, a deputada fez a parte dela. Colocou 42 milhões de recursos, de emendas parlamentares dela, para a reconstrução e a reforma do Aloysio Ferreira. Então está na hora de acreditar, né? Ou você também, Ricardo, que é filho da terra, nasceu aqui. O que você me diz sobre essa questão? Você acredita, não acredita nessa questão dessa reforma do Aloysio Ferreira? Essa semana, quase 2 anos depois, foi anunciado a assinatura do contrato, a conclusão da licitação e agora a análise que está, inclusive, já está na Caixa Econômica sendo analisado para ser liberado esses valores, para que haja a ordem de serviço e a empresa que vai fazer a reforma, que ainda também não disseram o nome dessa empresa, quando será iniciado essa obra no estádio Aloysio Ferreira. Que é bonito o projeto? É. Que é bonito o projeto? É muito bonito. E vamos esperar que isso venha a se tornar do sonho tão aguardado que a gente possa ter aí uma realidade bem próxima nessa questão do estádio Aloysio Ferreira. Correto? E aí, Ricardo? Correto. O projeto, né, o projeto de reconstrução do estádio Aloysio Ferreira, ele, com esse valor, ele está falando que vai ser nas arquibancadas. Não, ele é um projeto, não é de arquibancadas. Da reforma das arquibancadas. A primeira etapa... Estou vendo aqui que é... Ah, sim, você está falando aqui, ó, primeira etapa. O projeto de reconstrução incluirá melhorias nas arquibancadas, nas instalações do vestiário, área de apoio, modernização do sistema de iluminação, que já foi feito, né? Aquele dali foi um paliativo. Isso. Além do estádio, tem um projeto também que contempla a construção de uma praça na área da Castanheira. Da Castanheira ali. Mais para a rua Benjamin Constant. Isso, e também o estacionamento, né? O estacionamento vai ficar ali na frente do estádio. Parte daquela bancada vai ser demolida para ficar com mais espaço para esse estacionamento. As principais são, do primeiro recurso vai ser investindo nessa situação, pela matéria a primeira etapa da reforma que vai ser dessa forma aí. Agora, para a gente não estar colocando muita situação, porque na verdade assim, já que está sendo feito, vai ser feito, por que a primeira etapa não começa por onde não tem nada? Por que tem que construir, aliás, derrubar o que está construído? E se não fizerem mais o outro lado? Acaba o Aloysio Ferreira? Se não já tem, vai acabar? Porque a dúvida, ela permanece. Até que seja concluído, até que seja feito, todo mundo vendo que está sendo feito e concluído, porque não é só estar sendo feito. Pode começar hoje para amanhã. E quando para retornar obras de governo, meu amigo, quantas pontes já começaram a construir, não terminaram? Isso não estou falando só a nível de Rondônia. Estou falando a nível de Brasil. Né? Tudo que se começa a fazer em termos de governo, muitas delas ficam pela metade do caminho. E aí, esquecem, haja tempo, quem entra não quer refazer porque é do outro, e assim fica. E o estádio Aloysio Ferreira, o que me preocupa hoje, meu sonho continua e acreditando que vai ser feito, mas por onde está começando a primeira etapa, é que eu tenho a minha dúvida. Mas eu espero que inicie e que seja finalizado. Não só a primeira etapa, mas esse lindo projeto que foi apresentado há 2 anos atrás. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer os próximos passos. Dentro dessa primeira etapa também, as arquibancadas elas vão ser agora com cadeiras, né? Como está passando no projeto.
não pode mais as pessoas sentar no concreto ali, como era Na antes. verdade, não é só, Aí, não é só então- essa primeira parte. A primeira parte, Ricardo, para que você entenda, eles vão trabalhar na parte que hoje tem as arquibancadas velhas. Então, parte daquela arquibancada vai ser derrubado para ficar espaço para o estacionamento. Então, se vai ser derrubado parte daquela arquibancada, é isso que eu estou dizendo. As cadeiras não é só para aquilo ali, é para o entorno geral. Para tudo isso aqui que você está vendo. Põe na tela aí, do jeito que está aí, Ricardo, ô Josimar, para me explicar melhor essa questão das cadeiras. Pronto. Todo esse entorno aqui, ó. Todo. Isso aqui é tudo cadeira, ô Ricardo. Não é só num pedaço. É todo. Aonde tiver arquibancada, essa parte coberta, é cadeira, como eles colocaram lá, retrátil. Que eu não encontrei essa cadeira, mas é aqueles banquinhos que tem eles de vários modelos. Tem ele só com o assento, tem ele com assento com 30 Um encosto um almofadado. encosto, Isso. tem eles também igual cadeira de cinema. E é tem uma palavrinha aí, né? Anti-vandalismo, alguma coisa É assim. anti-vandalismo. Então, assim, É isso mesmo. é uma cadeira que você pode chegar, puxar e sentar, aquela que você deita. Né? Então, tem vários modelos de cadeira. Esse é outro problema que você não sabe que cadeira é. Aí está dizendo na matéria que é cadeira retrátil. Eu fui Anti-vandalismo. procurar o que é uma cadeira retrátil, não encontra. Você não tem essa definição de cadeira retrátil no Google. Né? Agora você tem diversos modelos de cadeira de estádio de futebol, que é esse que eu estou falando. Só o assento com encosto, aquela que você chega e puxa e quando você levanta, ela sozinha, ela volta para o lugar. Essa aí é retrátil. Que ela fecha. Essa é a famosa retrátil, Então vai ser esse tipo de cadeira que vai ser colocado Isso. em toda a parte que tem as arquibancadas. Quando Ou você, seja, quando você está sentado, Lima, a parte do encosto da costa, ela fica em cima da parte onde que fica a parte. e quando você levanta, ela volta para ficar. Não, quando você senta, você empurra o encosto. Quando você levanta, ela desce e encosta a parte do encosto na parte. Vamos falar português claro, na parte da bunda. Perfeito, tá entendido. Agora eu já sei o que é uma cadeira retrátil. Maravilha. Mas o importante é que faça. Certo? Então tá aí. Vamos aguardar para ver os próximos passos, correto? Dinheiro já está aí da emenda do deputado Cristiane Lopes. Não é nem a questão do dinheiro. O dinheiro está lá. A questão é, o contrato vai ser assinado que dia? A Caixa Econômica vai liberar os valores quando? Quando vai ser feita a ordem, dada a ordem de serviço? Esses são os próximos passos que a população, o torcedor, o desportista aguarda para a gente ver realmente esse sonho se tornar uma realidade. E o secretário na época era o Júnior, né? Hoje é o Paulo. Não, Então, secretário da Sejusel. O estádio é de responsabilidade da reforma, Da é Sejusel. da CEOSP, da Secretaria de Estado de Serviços e tá Obras Públicas. Tá o CEOSP ali e o Sejusel. O Sejusel Elias não responde. e o Júnior ali, ó. Né? Aí, os Sim, dois, ó. mas ali Aham. é no lançamento em 2024, quando o Júnior era secretário. Isso. E o Só que Elias o CEOSP é o responsável, foi responsável por essa maquete ali. pelo projeto, é responsável pela construção, pela licitação, por tudo. Sejusel é a administradora quando estiver pronto. Certo? CEOSP é responsável para entregar o estádio reformado. em perfeitas condições para atendimento aos atletas. 8 horas, 20 horas, 4 minutos. Vamos ao intervalo e na volta a gente vai destacar tudo do campeonato rondonense que começou a pegar fogo. Tivemos um jogo alucinante e cheio de emoção na última quarta-feira lá em Rolim de Moura. E o Galo foi lá no Agleitonelli e voltou para casa e tá cantando de galo no campeonato rondoniense. Não saia daí. Alô, amigos e clientes. Você que precisa construir e reformar,
venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também, que precisa construir, você vai encontrar vigas, caipos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5mm, parafusos para telha 5mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260 2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jacuarana. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira a nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Aqui pela Rota Musical Brasil com seu programa Show de Esporte, a rota para o sucesso. Eu e o Ricardo Adi e o Jorge Nunes, toda segunda, toda sexta-feira, às 19 horas aqui, levando a informação do esporte, do futebol, para você que é torcedor, desportista, enfim, acompanhe a nossa programação. Baixe o aplicativo da Rota Musical Brasil e você vai ficar muito bem informado aqui pelo programa Show de Esporte. Bom, é hora da gente falar agora do Campeonato Rondoniense Série A 2026. E na última quarta-feira tivemos aí a quinta rodada
Aliás, a a sexta rodada do campeonato rondoniense, a penúltima dos jogos de ida desta primeira fase. Tivemos um jogo na capital, 2 jogos no interior, meu amigo, e a coisa agora já começou a mudar. Aqui na capital, nós tivemos um jogo Barcelona, que precisava reagir, precisava vencer para não se distanciar dos outros clubes, que está na 5ª colocação, e enfrentou o Genos. E o Genos, mais uma vez, demonstrou que não reage, não tem força e é mais um coadjuvante nesse campeonato rondoniense, assim como tem sido nos anos anteriores. É um time frágil, um time que você vê que não tem aquela questão do vai pra frente, faz gol, não tem essa questão. Força de vontade, Força garra. de vontade, não, é até a questão de você chegar no ataque, ser um time ofensivo, você não tem um time ofensivo. Tem muitas dificuldades a equipe do Sport Clube Genos. O Barcelona foi a campo e venceu por 3-1, depois que o Genos fez 1-0 ainda no primeiro tempo. O time do Barcelona olhou e falou, não, agora nós temos que correr atrás. Foram buscar o empate ainda no primeiro tempo e no segundo tempo. Aí entrou um caboclo que 2024 foi a sensação do campeonato, foi a revelação do campeonato. 2025 foi emprestado, não teve por aqui, não foi o mesmo jogador. Esse ano voltou, não vinha sendo o mesmo jogador, mas nesse jogo ele mostrou que está revivendo a mesma forma de 2024. Bledson, conhece? Sim. Quem é Bledson? Pelezinho. Pelezinho. Acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Fez um gol e ainda deu um passe, uma assistência. Foi um passe. Sabe aquele passe que você fala assim, faz que eu tô te dando esse para você botar para dentro do gol. Vamos ver os gols? De Genos 1, Barcelona 3. Pode soltar, Josimar. Tivemos aí o primeiro gol, nesse lance aí, ó. O domínio. Ó, você vê aí, ó, como é que é o time do Genos. E um zagueiro tocou no meio da área, fazendo 1-0. Mas aí não tiveram muito tempo para comemorar. A comemoração foi curta, porque aí a equipe do Barcelona foi para cima, e aí nesse lançamento, você vê, ó o lançamento. A bola sai, cai no pé desse jogador, ele toca para trás sozinho. Olha os 3 zagueiros, estavam dentro da área e o jogador do Barcelona só. Mostra, se der para mostrar novamente o lance, né? O lance do segundo gol, aliás, do gol do empate, ó, presta atenção. Agora para aí, para se der para parar, pronto. Onde é que estavam os 3 jogadores do Genos? Dentro do gol, no cruzamento que veio dali. Quem estava no meio da pequena área sozinho, falha de marcação. Onde vem 2 jogadores do Genos aqui. Olha onde tem outro aqui, praticamente na pequena área, na linha da pequena área. 3 jogadores correm para dentro do gol e deixam o adversário sozinho no meio da pequena área. Aí é pedir para tomar o gol, né? Então, o empate 1-1. A virada para o segundo tempo, Pelezinho daqui a pouco vai falar, pode soltar, Josimar, por gentileza. Né? Aí a comemoração do gol do Barcelona. E aí vem o gol aí, ó. Nesse lance aí, ó, o jogador tira e Pelezinho, ó, quase em cima da linha da grande área, encheu o pé, fazendo 2-1, o gol da virada. E aí vem o terceiro gol. Olha o que ele faz. Alguém pega? Alguém pega? Ó, é liso, meu amigo. E aí o jogador ficou sozinho, ele só tocou, faz que é teu pra gente ganhar o jogo. 3-1, o Barcelona fez em cima da equipe do Genos, que não consegue mostrar um bom futebol nesse ano novamente, em 2026. Então, o Ricardo Adir conversou com o Pedro e logo depois do jogo o Ricardo falou com o jogador Pedro. Vamos ouvir o Pedro aí, vamos ouvir o Ricardo Adir. Pode soltar.
E você foi praticamente o segundo nome do jogo. Como é que você achou a situação do Barcelona em campo hoje? Cara, hoje, graças a Deus, a nossa equipe pôde mostrar, né? Não só com o trabalho feito dentro de campo, mas com o resultado também que a gente precisava, né? Porque, como eu falei nos jogos passados, a gente vinha fazendo bons jogos, porém o resultado não saía. E hoje, graças a Deus, a nossa equipe pôde jogar bem e também sair com resultado positivo, que era o mais importante, né? E eu acredito muito que a partir de agora, né, a gente vai conseguir fazer bons resultados mais para frente a partir desse jogo. 7 pontos com a vitória de hoje e as próximas rodadas. Com certeza, agora acabou o primeiro turno, né? Vamos para o segundo. Eu creio que vai ser um segundo turno totalmente diferente de como foi o primeiro, né? Porque, como eu falei, a gente fazia bons jogos, porém o resultado não saía. Mas eu creio que dessa vez vai ser diferente. Nosso time está bem unido, bem compacto. E eu acredito que os resultados vão sair aos poucos. Aí a fala do Pedro. Qual é a observação, Ricardo? O campeonato rondoniense são 6 jogos, né? São 6 rodadas. São 7 rodadas. A outra roda. 6 jogos para cada time. 6 jogos. Por isso que acabou para eles esses jogos de ida. De ida. Na primeira fase. Nessa rodada do final de semana, quem folga é a equipe do Rondoniense. Porque ele encerrou os jogos de ida dele, os 6 jogos, com essa vitória em cima da equipe do Genos. Depois do Pedro, você conversou com quem? O artilheiro do jogo, né? O craque do jogo, Pelezinho. Põe na tela. Pelezinho, a entrevista com o Pelezinho. A sua atuação foi perfeita, até que foi escolhido o craque do jogo. Como é que você achou o jogo hoje? Cara, em todo jogo, igual você falou, eu fui o craque da partida, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Todo honra e toda graça sempre seja dada a Ele. Então, cara, sobre o jogo, começamos bem. Vocês viram, no primeiro tempo começamos bem estático. Comandamos bem a partida no primeiro tempo. Infelizmente nós estamos perdendo ali, mas no finalzinho conseguimos fazer um empate. E no segundo tempo nós voltamos melhor ainda, cara. Nós escutou que o professor Cristian tinha a falar, voltamos bem, fizemos o que ele pediu e graças a Deus conseguimos fazer com o resultado. O gol do empate foi logo após o gol do Genos. Isso deu uma motivação mais a voltar ao segundo tempo? Sim, isso aí deu uma motivação a mais, mas sabemos que nós tínhamos que fazer dentro de campo, era a vitória e buscamos até o final, até o apito final do juiz e graças a Deus saímos bem com os 3 pontos. E a emoção de ser hoje o craque do jogo? Cara, é uma emoção muito boa, né? Isso aí vem demonstrando meu trabalho no dia a dia, não só no jogo, mas também no dia a dia e que toda honra e toda glória sempre seja dada a Deus. Tá, e portanto, o Ricardo Adi, você sentiu na fala do Pelezinho e na fala do Pedro com relação a essa vitória da equipe do Barcelona? Dá um incentivo a mais, né, Lima? O Barcelona está com 7 pontos agora no campeonato. E aí o líder tem 13. E aí os jogos de volta, eles têm que correr atrás para poder ficar aí perto do Paraná, que tem 13. Aí vem o Rondoniense e o Gazinho Porto Velho. Então o Barcelona está bem em quarto. Ele tem que... O trabalho está sendo feito. Esse jogo do Barcelona aí foi o melhor, na minha opinião, o melhor jogo das etapas que ele já participou. Então, de todos os outros jogos, esse foi para mim o melhor. Teve mais dedicação, mais técnica, teve mais... no intervalo, eles ouviram o professor, como o Pelezinho falou, então foi um jogo mais técnico e com mais movimentação e mais posse de bola. Então, o Barcelona, se daqui para frente continuar com essa jogada aí, com esse pique que ele veio nesse último jogo com o Genos, bem que o Genos não ofereceu muito do empate no intervalo, botou o intervalo com empate. No segundo tempo, não sei se cansou ou teve uma mexida também no Barcelona, a mexida do Pelezinho que modificou, na minha opinião, um pouco do jogo ali, né? O Pelezinho entrou com o gás novo, entrou com todo o pique e modificou o jogo. O Pelezinho foi escolhido, fez um lance do gol e fez um gol e foi escolhido o craque do jogo. Então, ele, no segundo tempo, ele mudou ali a história do jogo entre Barcelona e Genos. Você tem uma ideia, você falou uma situação aí, o Pelezinho entrou com mais fogo. Beleza, teve um descanso, todo mundo teve um descanso. Agora, você deixar um jogador que nem o Pelezinho, que todo mundo conhece. O treinador do Genos conhece, os jogadores do Genos já conhecem. E você dá espaço de 1 metro para um jogador desse, é você pedir para estar correndo toda hora atrás e acontecer o que aconteceu. Não vai pegar
vai cair, vai tentar segurar ele e vai cair. E o que é que acontece? Você vê que o cara pega a bola, mete a bola no corredor para ir ali pela linha lateral. Onde é que o jogador do Gêmeos estava? Quase 10 metros para dentro do campo de jogo. Pelezinho passa sozinho. E outra, se você observou, ele passa por fora da linha do campo. Por fora da linha do campo. Esse é um jogador que ele tem a visão e sabe como se desvencilhar da marcação. Então, esse é o problema. Como é que se marca Pelezinho? É um jogador marcar por zona, onde ele está, tem alguém pertinho dele. Ah, ele correu para o meio, quem é que vai marcar lá no meio? É o volante, encosta no homem, não dá espaço, chega junto, mas não é chega junto para bater, é chega junto para marcar. Certo? Ou então tentar não deixar a bola chegar nele, porque se... E se chegar, faz a falta, empurra, dá um encostão nele, sem ser uma falta violenta. Eu tive, olhando o Pelezinho jogar no estádio na quarta, eu comparei ele assim com o John Wires, jogava no Fluminense pela esquerda. Era difícil para pegar o homem. O Pelezinho também tá a mesma situação ali. A bola caindo no pé do Pelezinho, meu amigo, se não fizer uma falta, ele vai para cima e faz o que aconteceu aí. O Cristian Ocampo poderá não contar mais no restante do campeonato com o meia, o volante Stives, que é o que teve a fratura no rosto. Não há uma previsão de retorno dele para voltar a jogar o futebol. E no primeiro jogo, Lima? Foi no primeiro jogo, na estreia do campeonato. Nos primeiros minutos do primeiro jogo do Barcelona. Então, o Stives, o torcedor poderá não ver mais ele esse ano jogando pela equipe do Barcelona. Vamos lá para o interior do estado, porque nós tivemos um jogo alucinante. Um jogo de emoção até o último minuto da partida. O último lance do jogo. Vamos lá para Rolim de Moura, porque nós tivemos lá Guaporé e Porto Velho. Esse jogo rememorou a decisão do campeonato estadual do ano passado, aqui no estádio Aloysio Ferreira. Olha o destino do futebol. Veja como o futebol ele acontece. O ano passado, o Porto Velho, nessa situação que está hoje, na penúltima rodada da primeira fase, ele já estava disparado lá na frente, era o primeiro colocado, bem distante em número de pontos, voltou só para garantir a classificação. Onde ele está esse ano? Terceiro lugar. Terceiro colocado, com o mesmo número de pontos, ganhando no saldo de gols. O que aconteceu nesse jogo? A torcida foi para o estádio. Porto Velho começou jogando muito bem. Foi uma das melhores partidas também da equipe do Porto Velho e do Guaporé nesse campeonato. Pode ter sido o melhor jogo até agora na competição. O Porto Velho saiu na frente, num lance, num escanteio cobrado dentro da pequena área. O zagueiro foi tentar tirar, bateu nele, sobrou para quem? O lateral Bala, que fez 1-0. Depois, e na sequência, Natan. Você lembra do Natan o ano passado? Cabelinho branquinho, fez o gol da vitória aqui na decisão do campeonato, que levou o jogo para as cobranças de pênalti. Foi ele que foi lá também de cabeça e deixou tudo igual. E aí virou o primeiro tempo dessa forma. No segundo tempo, as duas equipes voltaram com a mesma disposição, Porto Velho buscando, tentando, o time todo completo. Paulo Eduardo vai ter dor de cabeça daqui para frente, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O que aconteceu? Porto Velho foi lá e fez 2-1, com gol de cabeça de outro zagueiro, Renan. 46 minutos do segundo tempo, no primeiro minuto de acréscimo. E aí, meu amigo, quando todos pensavam que estava decidido, vitória do Porto Velho, dentro da casa do adversário, eis que o jogo foi até os 51 minutos. E aos 51 minutos,
Um lançamento da zaga, do zagueiro do Guaporé, alcançou a linha da grande área do Porto Velho, e um toque de cabeça, quem estava lá? Natan. A bola caiu de lado, ele desviou do jogador do Porto Velho, encheu o pé, a bola cruzada, 2-2 no último minuto de jogo. Põe na tela o jogo. Esse é o primeiro gol do Bala. Olha aí, ó, escanteio cobrado. Ó, o jogador do Guaporé, quem toca para trás, e com isso não há impedimento do Bala. Bala simplesmente botou para dentro, fez 1-0 para a equipe. Olha lá, ó. Ele está impedido, está na linha de impedimento. Mas quem deu essa bola? Zagueiro do Guaporé. Então, gol legal. 1-0 para a equipe do Porto Velho. E aí vem o empate. Ó. Na cobrança de falta, ó, Natan foi lá em cima, lá no cantinho, deixou tudo igual. Esse ano ele está de cabelinho preto. É. Aí, ó, o empate. Isso no primeiro tempo. Virou o segundo tempo e olha a agitação dele. Né? Segundo tempo, escanteio para a equipe do Porto Velho. Quem está lá? Renan, de cabeça, 46 minutos, faz 2-1 para a equipe do Porto Velho. E aí todo mundo pensava, vitória de ser consagrada. E aí vem esse lance aí, ó, 51 minutos. Era o último lance. Olha o lançamento, olha o toque de cabeça. Quem está lá? Natan. Olha a batida, cruzado, sem chance para o goleirão da equipe do Porto Velho. 2-2, fim de jogo, cartão amarelo para o Natan por ter tirado a camisa. Valeu o cartão amarelo e o empate de 2-2. Então, esse foi um jogo alucinante e de emoção até o fim. Muitos lances, as duas equipes criaram muitas oportunidades de gols, mas terminou no 2-2. Vamos lá para Cacoal. Lá em Cacoal nós tivemos o lanterna do campeonato, que tem um detalhe aí nesse jogo, vou atentar para vocês. Ricardo Adi, que análise você faz desse jogo também, lá de Rolim de Moura, Porto Velho e Guaporé. O que é que está acontecendo com o Porto Velho? O Gazinho Porto Velho, ele está numa situação aí, está em terceiro colocado no Rondoniense, né? Como você citou antes, é um time que vinha das outras vezes sempre na liderança, sempre com um time positivo, e agora está deixando a desejar, né? Os outros clubes melhoraram tecnicamente, se aperfeiçoaram, o que é que aconteceu? Contratação de jogadores novos. Ou o Porto Velho caiu seu rendimento do ano passado para cá? Não, é os outros times que ficaram melhor, né? Contratação, tiveram mais reforço, e o Porto Velho ficou meio estagnado ali, né, Lima? Vamos lá para Cacoal. Ji-Paraná e a equipe do União Cacoalense. Esse jogo teve um detalhe, né? O Ji-Paraná teve um atraso aí no jogo, porque houve um acidente fatal na BR-364. Fatal não, viu? A mulher tá viva. Tá viva? As notícias estão falando que foi fatal, né? A mulher da moto tá vivinha da Silva. Não matem a vítima, não. Foi um acidente de carro, Lima, isso aí, né? Então, foi um acidente que teve na BR, onde um carro teve um atropelamento, um acidente, uma colisão com uma senhora que estava de moto, mas essa senhora está hospitalizada, mas não faleceu. Então todos os canais de reportagem aí dos sites estão falando que o atraso do jogo foi em vista desse acidente fatal. Mas fazendo uma correção aqui pelo Lima. É para depois não dizer que a gente está matando a vítima, né? Mas todos os canais, mas né? eu não vou pelos outros sites, eu vou pela informação que você recebeu, que tá eu certo. tenho e que a gente sabe que é a correta. Só corrigindo aí, não foi um acidente fatal, foi só um acidente no qual atrapalhou a chegada do um acidente grave, né? E atrasou o início do jogo. Esse aí começou com bem atraso, né? Em relação começou, aos se eu não me engano, 40 minutos de atraso. Mas aí nós tivemos o quê? Um jogo onde tivemos as duas equipes criando, mas o Ji-Paraná foi muito superior à equipe do União Cacoalense. E o gol só saiu no finalzinho também da partida. No primeiro tempo, 0-0, segundo tempo, aí vem aquela coisa. Quem era o artilheiro do Ji-Paraná? Lelo.
que você elogiou aqui, 2 gols de pênalti, centroavante. E aí chegou a semana passada Juan Palacios, um colombiano. E a gente mostrou aqui na segunda-feira o gol que ele marcou contra o Rondoniense, que levou o Ji-Paraná o mesmo número de pontos do Periquita aqui do bairro Ulisses Guimarães. E Palacios foi titular ontem, na quarta-feira. E aos 35, 36 minutos do segundo tempo, olha o que aconteceu com o Palacios. Decidiu o jogo, põe na tela. Um lateral, arremesso manual, observe que ele faz uma parede, ele carrega o jogador de costa, ó, quase sem ângulo, o que é que ele faz? Vira, olha onde essa bola entra. É aquele chute. Se eu acertar, é gol. Se eu não acertar, ela vai para outro destino, lá para fora, para muito longe. E aí, meu amigo, o que não pode acontecer é isso aí, ó. A torcida, ó, subindo no alambrado, mas valeu a vitória do Ji-Paraná. Gol do Palacios, o segundo dele em 2 jogos e que decidiu a partida também novamente para a equipe do Galo da BR. Então, 1-0 para a equipe do Ji-Paraná, gol de Juan Palacios, que chegou a menos de 15 dias no Ji-Paraná. Entrou na metade do jogo contra o Rondoniense, onde na quarta-feira foi titular e mais uma vez garantiu a vitória, que deu a liderança isolada ao Galo da BR. 13 então, pontos. 13 pontos ganhos. E aí, esse placar aí, Ji-Paraná, União Quaconense, deixou o Quaconense aí sem condições de brigar por alguma coisa que tem. Vamos lá a um detalhe desse jogo. União Cacoalense, 5 jogos. Um empate. Não marcou nem um gol no campeonato. Não marcou um gol no campeonato. O empate foi 0-0. 5 jogos sem marcar gols. Ji-Paraná, invicto no campeonato, a única equipe que ainda não perdeu no campeonato, e está há quase 500 minutos sem sofrer gol. O único time também que não sofreu um gol sequer no campeonato. Aí o pessoal fala, olha o risco. Porque quando acontece geralmente isso, quando você toma um, dizem que a cancela abre, eu não sei. Escancara, Ricardo? Nesse caso aí não, né? Se ele tomar um gol agora, nos próximos jogos, a cancela escancara? Passa a boiada? Então, ou vai manter esse ritmo que está aí. Nos últimos 5, 6 anos, é a melhor campanha da equipe do Ji-Paraná. Esse técnico Bruno Monteiro, as últimas vezes que ele teve como treinador no Ji-Paraná, foi para tampar buraco. 2 jogos, vinha final do campeonato, vinha numa competição para jogar um jogo. Agora não, ele chegou em novembro. Olha o resultado aí de um trabalho com mais tempo, um trabalho onde o treinador tem mais tempo para trabalhar, sabe quem ele vai contratar, está dando resultado. Não sabemos aonde vai, mas hoje o Ji-Paraná está bem próximo de uma classificação. Vamos a mais um intervalo comercial. Na volta a gente destaca a classificação, a próxima rodada com a arbitragem e vamos encerrar hoje com o que aconteceu, os resultados do Tribunal de Justiça Desportiva. Não saia daí. Alô, amigos e clientes. Você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caipos, quadrado, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina,
10.535 no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 milímetros, parafusos para telha 5 milímetros. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 milímetros, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 992-75-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. O programa de hoje, show de esporte aqui pela Rota Musical Brasil, a sua rádio e TV 100% digital. O cliente do microfone do Lima vai tentar o solucionando. Cadê esse microfone? Bom, melhorou? Agora foi? Ah, agora sim. Microfone desligado não fala, não é isso? Bom, a gente já está aqui de volta com o último bloco do programa Show de Esporte na Rota Musical Brasil. E agora nós vamos destacar aí a classificação do Campeonato Rondoniense. Lembrando que a Rota Musical Brasil é uma rádio e TV 100% digital. Você pode ouvir pela rádio ou pode assistir aqui pela TV, né, como a gente está mostrando para você. Então você pode ouvir aí a classificação do Campeonato Rondoniense. Vamos agora para a classificação. Ricardo Adi e a classificação do Campeonato Rondoniense. O Ji-Paraná, como foi citado, está líder isolado aí com 13 pontos por 5 jogos. O Rondoniense vem em segundo colocado com 10 pontos. O Guaporé, que teve uma vitória muito bonita em cima do Gênesis, no estádio Aloysio Ferreira na quarta, vem com 8 pontos, com 5 rodadas, né? 5 jogos. O Gazinho Porto Velho foi ultrapassado pelo Guaporé,
tem o mesmo número de pontos, mesmo número de jogos, mas o saldo de gol ali, o Guaporé tem 2 gols a mais. O Porto Velho tem 2 e o Porto Velho só tem 1. Então tem 2, um saldo de gol a mais. E em seguida vem o Barcelona. O Barcelona que tem 7 pontos. E depois o Gênesis com 2 e o União Corconense só com um empate de 0-0. Então o União Corconense, Lima, fica numa situação aí, já está numa situação muito difícil e não fez nem um gol, né? Tem 6 gols negativos ali. Se você observar uma coisa aí também, o Barcelona tem a defesa mais vazada. Já tomou 9 gols. É seguido do Gênesis com 7. O Porto Velho, que já tomou também 8 gols. É isso mesmo? 8 gols a equipe do Porto Velho. As 3 defesas mais vazadas. Porto Velho, Barcelona, Porto Velho e Gênesis. Então tá aí. O União Corconense, apesar de ter ser o último, só tem 6 gols. Mas compensação não fez nenhum. Exatamente. Enquanto o Ji-Paraná, que só marcou 5 gols, mas não sofreu nenhum até agora. E esses 5 gols lhe garantiu e está garantindo a liderança isolada do campeonato, com 3 pontos a mais do que o segundo colocado, que é a equipe do Rondoniense. E o Ji-Paraná pode aumentar essa marca na última rodada desse final de semana. Pode chegar a 16 pontos ou 14 pontos se empatar. Né? A equipe do Rondoniense, mesmo que o Ji-Paraná perca nesse jogo, ele vai para os jogos de volta na liderança do campeonato. Porque o Rondoniense não joga. O Rondoniense folga na tabela. Então, o Ji-Paraná, além da possibilidade de poder ir para os jogos de volta com 16 pontos, com 6 pontos à frente do seu segundo colocado, que é o Rondoniense, ele vai praticamente voltar numa situação bem confortável. Vamos ver a rodada do final de semana? Começando com a arbitragem, os jogos e a arbitragem, nós teremos amanhã no estádio Aloysio Ferreira, é o jogo de amanhã. Rondoniense vs Guaporé. Esse mesmo? Domingo, esse é domingo. Esse é domingo. Vamos ao jogo de amanhã. O Gênesis de Paraná. Tá aí, é o jogo de amanhã. Esse é o jogo que o Ji-Paraná pode voltar para liderança absoluta. Para Ji-Paraná com a classificação mais do que absoluta, com 6 pontos de diferença para o segundo colocado nessa última rodada. A arbitragem, Ricardo. O árbitro é da CBF, o Agleison Marcos de Oliveira Vieira. Agleison Marcos Vieira. O assistente 1 é o Thiago Ferreira. O assistente 2 é o Reginaldo Alves de Melo. E o quarto árbitro é o Pedro José de Lima Torres. Esse é a arbitragem do jogo entre Gênesis e Ji-Paraná no estádio Aloysio Ferreira, 5h30. Sábado. 15h30. Sim, 15h30, não falei 15h. Você falou 5 horas. 3h30. 3h30 da tarde desse jogo de amanhã entre Gênesis e Ji-Paraná. Aí teremos no domingo 2 jogos que vão fechar a rodada, a 7ª rodada, e também os jogos de ida desta primeira fase. Aí nós teremos lá em Cacoal, 19h30, 7h30 da noite. União Corconense com o Gazinho Porto Velho. Esse jogo aí, o Gazinho Porto Velho tem que fazer pontos para poder subir na tabela ali e igualar. E o União tem que tentar marcar seus primeiros... primeira vitória, né? Tentar buscar a sua primeira vitória. Que é difícil. É difícil no Gazinho Porto Velho, mas tá jogando em casa, né, Lima? Jogando mesmo assim, é complicado nesse momento aí. Se o Porto Velho, só que o Porto Velho conclui. Quem é a arbitragem que eu vou falar da questão desse jogo do Porto Velho? O árbitro principal é o Jonathan Antero da Silva, o assistente 2, o Caio Everton Gomes de Araújo, o assistente 1, Caio Everton de Araújo, o 2 é o Mesaque Guimarães Rosa,
O quarto árbitro é o Giovanni Lima Beccali. O Porto Velho já não vai contar com Bacas, Suspenso. que foi punido hoje pelo Tribunal de Justiça. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. O Átila também foi punido, né? Ele não terá o Átila. O Digão foi punido, mas já está liberado. Né? Então, assim, Paulo Eduardo já perdeu aí, no mínimo, 2 jogadores importantes para ele nessa competição. E são penas duras. Então, tá aí esse jogo. Antes desse jogo, 5 horas da tarde, nós teremos outro jogo. Nós teremos um jogo aqui na capital. Já falamos, já passou os 3 jogos da rodada. Rondoniense e Guaporé. Amanhã, aliás, domingo, qual horário? 17 horas. 17 horas. No estádio Aloysio Ferreira. Esse é de domingo. Rondoniense e Guaporé. Arbitragem? Thiago do Carmo Brasil. O assistente 1, Renata Aparecido dos Reis. Assistente 2, Elias Gomes Monteiro. E o quarto árbitro, João Jadson Brito da Silva. Agora sim, nós falamos dos três jogos. Rondoniense e Guaporé, domingo, 5 da tarde, no Aloysio Ferreira. No sábado, amanhã, Genos e Ji-Paraná, 3h30 da tarde. Detalhe com Genos. Quarta-feira terminou o jogo. Um grupo de torcedores ali, um pequeno grupo de torcedores, principalmente da Genocídio, foram no alambrado, próximo à entrada do vestiário, e criticaram o elenco, criticaram o presidente do clube e não pouparam palavras. A torcida já vem revoltada já faz um tempinho. Desde o segundo jogo. No segundo jogo eu estava presente, eu presenciei também vários jogadores sendo hostilizados pela torcida. Vários jogadores sendo hostilizados. A torcida ali, não sei se é o direito do torcedor. O direito dele de se manifestar não tem problema nenhum. É o direito de expressão. O que o torcedor, nem ninguém pode, é extrapolar. É xingar, de forma que ofenda a honra das pessoas, mas cobrar, manifestar, é direito de todo torcedor. Ele paga o ingresso e não é barato, Ricardo. Não. Ele paga o ingresso para ver o seu time jogar, para ver o seu time ganhar. Aí você vai para o campo, o time perde o primeiro jogo, não rende no segundo, perde o terceiro, perde o quarto. Amigo, faça a conta quanto um torcedor ele gastou nesses 4 jogos. Você acha que o torcedor vai para campo e paga R$20? É só R$20 que ele gasta? Não, lógico que não. 20 para entrar no estádio. Ele tem passagem, seja de ônibus, ou a gasolina que ele bota na moto ou no carro. O aplicativo. Ou aplicativo. Ele paga. Chega lá no estádio, tem que comprar água. A água não é barata, principalmente naquela região ali está em torno de R$4, R$5 uma garrafa d'água. Ó, faça a conta, quanto um torcedor, quando ele vai sozinho e quando ele vai acompanhado. Ele gasta por jogo uma média de quase R$100. 4 jogos, 5 jogos, é quase R$500. Para ver seu time só na porrada? Para ver seu time só levar pancada? Só tomar goleada? Ah, meu amigo, paciência. Eu acho que paciência tem limite. Agora, a cobrança, a manifestação tem que ser de forma pacífica e educada. Xingamentos que ofendam. Porque o direito de expressão ele tem seu limite. Eu tenho o meu direito de expressão, mas o meu direito tem limite. O meu limite termina onde começa o seu. Eu não posso te ofender. Eu não posso falar palavras que vai te achincalhar, que vai deixar você numa situação complicada. Então é isso. É um direito do torcedor. Ele foi lá na boca do túnel? Foi. E eu não vi nenhum xingamento que diga assim, esse xingamento é homofóbico, é xenofóbico, é discriminatório, Os xingamentos passivos de penalidades penais. Simplesmente, eles falaram,
15 minutos estão mortos dentro de campo. Queremos garra, queremos força, queremos jogadores. Está fazendo uma cobrança. E uma cobrança que, na minha opinião, tem sentido sim. Tem sentido. Vamos encerrar o programa de hoje? Nós vamos encerrar. Hoje tivemos no tribunal, o Tribunal de Justiça se reunindo, a primeira sessão do Tribunal de Justiça, da primeira comissão disciplinar, lá no auditório da sede da Federação de Futebol, que é onde funciona o plenário do Tribunal de Justiça Desportiva. 5 processos, 16 denunciados. Vamos aos resultados? O que aconteceu hoje lá no tribunal? Goleiro Digão foi absolvido em razão do cumprimento da suspensão automática. Então ele ia pegar um jogo de pena, como já cumpriu a suspensão automática, foi absolvido, está apto, liberado para jogar sem nenhum problema. Átila, zagueiro da equipe do Porto Velho, ele foi suspenso por 3 partidas. Só que um detalhe, o ano passado, o Átila também foi penalizado no Campeonato Rondoniense, no final do Campeonato Rondoniense, Rolim de Moura e Porto Velho, onde ele chutou a cabeça do atleta lá no jogo contra o Rolim de Moura e foi suspenso por 3 jogos. Não faz um ano. Então, se não faz um ano, era para essa agravante, essa penalidade, tá na pasta do atleta. E por que é que ele só pegou 3 jogos hoje? Porque colocaram ele como primário. Como primário. No Código Penal não tinha antecedentes criminais. No Código Penal não, lá no CPJ não, também. Sim, em relação. Sim. Ou seja, é primário. Ou seja, depois de um ano, toda punição ela é extinta. Ele volta a ser primário. Só que a punição do Átila não tem um ano, que foi no final do campeonato do ano passado. E o final do campeonato do ano passado foi no final de março e início de abril. Como é que ele tem um ano? Houve um erro aí gravíssimo, não foi colocado na pauta lá e dentro da pasta do atleta essa punição do ano passado. Senão ele teria pegado muito mais jogos. Outra punição é o Felipe Romário, auxiliar técnico da equipe do Porto Velho. Esse também foi absolvido em razão de já ter cumprido a suspensão automática. Está liberado, prontinho, pode voltar a atuar na sua área. O Luan Viana, atacante do Porto Velho. Pesou, hein? 6 jogos. 6 jogos de suspensão, o atleta Luan Viana. Ele cumpriu a automática e agora ainda tem 5 jogos para ser cumpridos. Ou seja, cumpre um jogo nesse final de semana e ainda vai ter 4 rodadas, 4 jogos de volta do Porto Velho para poder ficar apto novamente a entrar em campo, a atuar pela equipe do Porto Velho. Emerson Bacas, também a mesma punição, 6 jogos. Não é a primeira vez que Bacas é punido com tantos jogos. Bacas já teve punição maior do que essa. E o Porto Velho foi quem acolheu ele para cumprimento dessa pena. Então, Bacas, muitas vezes, não sei o que é que passa na cabeça dele, 6 jogos, a mesma condição do Luan Viana. Então, Paulo Eduardo não vai contar com o Luan Viana, não vai contar, não conta com o Átila nesse jogo no final de semana e mais 2. Não conta com o Emerson Baca nesse jogo de final de semana e mais 4 rodadas. Mesma coisa com o Emerson Baca. 3 desfalques aí, 3 jogadores importantes para o segmento do campeonato. Kelvin, gerente de futebol da equipe do Porto Velho. Esse foi punido com 15 dias. Agora, essas punição de dias... 2 jogos, né? Não dá nem 2 jogos. Não é questão nem de ser 2 jogos. 15 dias a partir de hoje.
Que dia o time joga? Domingo, né? Ele vai estar lá. Ele, o Alessandro Barroso, vice-presidente, foram punidos. Agora, um detalhe. Você que é diretor do adversário, do time adversário, você que é delegado de jogo, diretor de partido, até o torcedor está punido, ele não pode, até pode ir no estádio, mas não pode atuar, não pode ir no vestiário, não pode ir no campo de jogo, nem antes, nem no final da partida. E se qualquer pessoa tirar uma foto ou filmar e enviar para o Tribunal de Justiça, é descumprimento de pena. A penalidade dele vai ser bem maior dele. Não só dele, qualquer um que descumprir esse tipo de penalidade. Certo? O Alessandro Barroso, vice-presidente da equipe do Ji-Paraná, foi punido com 60 dias de punição. 60 dias. O Alessandro Barroso, que inclusive é secretário de esporte lá do município, ele já foi punido o ano passado também. E todo o jogo estava no estádio. Todo o jogo estava no estádio. Então, é a mesma situação. Se alguém filmar, alguém tirar uma foto, ele passa a ser julgado novamente e aí a punição é muito mais pesada. Certo? Vamos a... Depois do Alessandro, o clube Ji-Paraná Futebol Clube. Essa pena foi cruel. Cruel não, foi dentro da legalidade e bem aplicado pelo Tribunal de Justiça. Perda de um mando de campo pelas invasões, arremesso de objetos para dentro do gramado. Aí a defesa alegou, mas foi um copo, mas foi arremessado. Está lá no CBJ dizendo que não pode. Né? Perdeu um mando de campo. O que é que acontece? O mando de campo do Ji-Paraná tem que ser cumprido no dia 22 de fevereiro agora, que é quando ele joga em casa. Ou seja, tem o mando de campo. E agora ele vai ter que arrumar um estádio a 100 quilômetros, no mínimo 100 quilômetros de Ji-Paraná, para mandar o seu jogo contra a equipe do Barcelona. Contra a equipe do Barcelona. Certo? Então, essa é a penalidade do Ji-Paraná. Então, perda de um mando de campo. Outro que foi punido também, o Gazim Porto Velho, foi multado em R$500 por atraso na entrada em campo no jogo contra o Rondoniense. No jogo, e terá 5 dias para pagar essa multa. Outro que foi punido, o Rondoniense, também foi punido por com R$600 pela mesma causa, atraso na entrada do estádio para o início da partida. Esporte Clube o Gilson Santos, treinador de goleiro do Porto Velho, cumpriu a automática e por esse motivo também foi absolvido, está apto a jogar. Rondoniense foi punido em mais R$200 novamente por atraso na entrada do campo, no início da partida contra a equipe do Gêmeos. O Sidney Leão e o Gêmeos, ainda tem o Gêmeos. O Gêmeos foi multado em R$1.100. Em 1.100. Vou deixar dessa forma aí, tá bom, Josmar? Eu acho que fica bem melhor. Pronto, beleza. Então, R$1.100. Pesa no bolso? Pesa no bolso. Entra atrasado novamente. Certo? Esse negócio de treinador, pessoal de comissão técnica,
atrasar a entrada em campo, sabe que vai ser punido. Essa é a única coisa no Tribunal de Justiça que é cumprida à risca. É R$100 por cada minuto. E eles cumprem mesmo. O Evaldo, presidente do clube, que esteve lá defendendo a sua equipe, ele alegou que o vestiário estava cheio de água. Aliás, que a caixa não tinha água, que não tinha isso. O tribunal falou, olha, tem provas. Mostra lá uma caixa que estava vazando, que não tinha água. Não tem. Como você... Foi feita reforma recente. Como que você vai provar? Por que você está atrasado? Ah, porque o jogador está com o pé cheio de lama? Vai para o campo. Vai para o campo. É porque gostam dessa situação. De ser penalizado, principalmente financeiramente. Já não tem dinheiro nem para manter o time. Ainda querem pagar a multa. Matheus Felipe, jogador do Gênero, também foi absolvido por ter cumprido a automática. E para finalizar, os dois, Sidney Leão, assessor de comunicação da equipe do Barcelona, foi suspenso por uma partida, já cumpriu, mas foi multado em R$100. E ele só volta a ganhar a condição de jogo quando esse valor for recolhido à Secretaria do Tribunal de Justiça. Tem que pagar os R$100 para voltar a ficar apto no jogo. Ou seja, ele pode até pagar hoje ainda, porque o Barcelona joga esse final de semana. Então, se ele não recolheu durante o dia de hoje esse valor, ou não recolher com o delegado de jogo, e seja informado ao Tribunal de Justiça, ele não terá condição de jogo. Certo? E por último, o União Cacoalense, que foi multado em R$100. Detalhe, pode trazer para nós dois, tá? Detalhe com relação a essa pena do União Cacoalense. Foi só R$100. Mas qual é? Foi atraso? Não. Irregularidades que foram apontadas pelos os árbitros nas súmulas em relação a contêineres que estão sendo usados para acomodação dos árbitros, dos atletas, né? Porque o estádio está passando por uma reforma. Agora, o tribunal não entendeu, melhor dizendo, que por si só o clube não é dono do estádio, o clube não é dono da reforma, não é ele que está fazendo reforma. Então, a responsabilidade, quem teria que ser penalizado, seria quem autorizou e liberou o estádio para o União jogar nessas condições. Aí alguém pode virar e falar assim, é a Federação de Futebol? Não. A Federação recebeu todos os laudos. Todos. E o que dá condição de você realizar os jogos são os laudos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, CREA, que é o estrutural. Esses são os laudos que dão condição. Se eles estão todos assinados, dizendo que existe, está tudo certinho com relação a cada setor, a Federação, o Departamento de Competições, simplesmente ele coloca o jogo para aquela praça esportiva. Então está aí o União penalizado em R$100. Agora, cabe, acredito eu, que o Departamento de Competições deve atentar a essa questão, cobrar também do União Cacoalense uma situação com relação aos locais. Segundo as informações, que durante essa semana e até na próxima semana, os vestiários vão estar já prontos para receber de forma regular os clubes, as delegações e também a arbitragem. Beleza, Ricardo? É isso aí, as informações de futebol, né? Do Campeonato Rondoniense, os jogos e a classificação passada aí pelo J. Lima. Agora você está muito bem informado do que aconteceu e está acontecendo no futebol do estado de Rondônia. Vamos embora, Ricardo? Vamos embora. Vamos só deixar um lembrete, Lima. Só que nós temos uma audiência boa aí no estado de Rondônia e temos um carnaval aí, né? Se você for beber, não dirija. E quando você vê uma mulher bonita
mesmo que ela esteja fantasiada, uma fantasia mais, digamos assim, mais sensual, ela tá se fantasiando, não é você. Você não pode mexer com a mulher. Se ela falar um não, não é não. Se você partir com uma agressão, ou uma palavra, ou tentar pelo menos relar na mulher, você vai preso. Se ela denunciar, vai preso. Então, se for beber, não beba ou não dirija. Ou bebe ou não dirija. E você vê uma mulher, se ela falar não, é não. Porque se ela denunciar, você vai passar o resto do carnaval preso e vai ter problema com justiça pro resto da sua vida. Aí, portanto, as dicas do Ricardo Adi com relação ao carnaval. Final de programa de hoje. Encontro marcado segunda-feira, 19 horas, aqui pela Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso. O Josimar, programa Show do Esporte, está sendo um show de audiência para quem gosta de ficar muito bem informado. Um grande abraço, fiquem na paz e até segunda-feira. Amanhã tem futebol e domingo também no Aloysio Ferreira. Amanhã tem Gênesis de Paraná, 3h30 da tarde. No domingo, a equipe do Barcelona vai receber a equipe, aliás, o Rondoniense vai receber a equipe do Guaporé. E às 19h30 do domingo, fechando essa fase de jogos de ida, a equipe do União vai receber o Porto Velho lá no estádio Agraí Tonelli. Fiquem na paz e até segunda-feira, se Deus quiser.